Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 6, estudando a respeito da doutrina sobre Deus, a teologia propriamente dita. Hoje, no módulo 6, nós temos a videoaula 6. Vamos estudar sobre os atributos de Deus. Mas vamos antes falar rapidamente o que nós vimos na videoaula 5, cujo link está na descrição do vídeo, assim como a matéria de hoje. Nós falamos sobre o deísmo, alguns conceitos que nós estudamos na última aula. O deísmo, falamos a diferença entre o teísmo e o deísmo. Falamos sobre o panteísmo, a origem do termo, que vem do grego, né? Panteós, pan é tudo, lembra dos Jogos Pan-Americanos, os Jogos de todas as Américas. O panteísmo e a Bíblia, o ateísmo, a origem da palavra ateu, né? Ateu, que é o não Deus, seria o não Deus, né? E falamos sobre a Suécia, que é considerado um dos países mais ateus do mundo. E é um dos países mais ateus do mundo. E ali nós falamos alguma coisa sobre uma reportagem relacionada à Suécia. E nós ali vimos também que 85% aproximadamente da população da Suécia é ateia, não crê em Deus, ou é agnóstico. Agnóstico também foi outro conteúdo que nós estudamos na última aula. Outro conceito que nós estudamos também. Vale a pena assistir essa aula, muito interessante. Então, a respeito da população, nós falamos que a Suécia é um dos países mais ateus do mundo. Talvez ele estivesse até em primeiro lugar, mas não no sentido de quantidade de ateus, mas no sentido de percentual em relação à população, né? Nós não podemos comparar a população da Suécia com a população da China, por exemplo. Mas em termos percentuais, a Suécia estaria em primeiro lugar. Mas também nós consideramos que há países fechados, né? Como a Coreia do Norte, como a China, e que não tem como levantar esses dados nesses países. Mas o que importa foi o conteúdo da reportagem que está nessa aula, muito interessante. Vale a pena assistir essa aula e acompanhar esse último tópico que fala sobre a Suécia. A aula de hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino e de acordo com a sua autorrevelação, nos ajudando a entender quem é Ele. Então, por meio dos atributos, as características de Deus, pela sua autorrevelação, Deus se revelando, a gente consegue ter uma noção de quem é Deus. Deus tem atributos que nos fazem ter uma ideia de quem Ele é, de como Ele pensa, daquilo que agrada a Ele, daquilo que não agrada. Além da designação atributos de Deus, a teologia também denomina tal estudo de qualidades de Deus ou perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas. É importante considerarmos que é impossível para o homem expressar em sua essência a natureza de Deus. Dentro de nossas limitações intelectuais, o limite humano da capacidade intelectual, raciocínio do homem, dentro das nossas limitações, tentamos expressar o entendimento que temos de Deus, como nos estudos desse módulo 6. Mas a sua plenitude é completamente incompreensível para nós. Nós não conseguimos compreender Deus na sua essência.
Nós somos criaturas e Deus é o Criador. Se nós conseguíssemos compreender Deus dentro do nosso intelecto, dentro da nossa criatura, se Deus, dentro do nosso intelecto, dentro da nossa inteligência, se Deus coubesse dentro do intelecto da criatura, o Criador seria menor do que a criatura. E isso é maravilhoso. Quando a gente fala que a gente não consegue compreender Deus, é porque Ele é muito maior do que nós. Nós tentamos de alguma forma explicar, mas de acordo com aquilo que a Bíblia nos fala sobre Ele. Mas jamais poderemos falar quem é Deus em sua essência, né? Então, para memorizar atributos de Deus, ou qualidades de Deus, ou perfeições de Deus, são expressões sinônimas. Os atributos de Deus, eles são divididos em atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Atributos não comunicáveis ou incomunicáveis são os atributos que Deus não compartilha com as suas criaturas, sendo qualidades exclusivas suas. Criatura que entende-se o homem, não é? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Atributos incomunicáveis ou não comunicáveis, vamos fazendo a leitura aqui na descrição do vídeo. Aceidade significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir, ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Número 2, eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Deus é e está, né? Não existe passado, presente nem futuro. Essa criação desse tempo, ele que criou para nós, para a humanidade. 3, unidade. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. A doutrina da Trindade é a doutrina que nós vamos estudar no próximo módulo. Permitindo Deus. Imutabilidade significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração e ele não muda de forma alguma, ele não muda de forma alguma. Ele não muda de forma alguma seus propósitos e promessas. Então vamos ler de novo. Significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração e ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Tiago diz que não há mudança em Deus. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir é apenas figuras de linguagem para que nós humanos possamos compreender de forma mais didática o relacionamento de Deus conosco. Número 5, infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus
que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, onisciência, onipotência e a eternidade. Tem a onipresença, significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Onipresença, Deus está em todos os lugares. Onipotência significa que Deus pode todo poder, que Deus possui todo poder. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e incapaz. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Então, Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Esse oni vem do latim, é omni, traz a ideia de tudo, de tudo, de todos, de para todos, alguma coisa assim. A palavra ônibus vem desse sentido. Ônibus, na verdade, é omnibus. E ônibus significa para todos. Então, o nosso ônibus que a gente usa é para todos. Todas as pessoas podem usar o ônibus. Aí, no português, perdeu o M, né? E ficou o N e colocou o circunflexo em cima do O. Aí ficou ônibus, que significa para todos. Então, esse oni aqui significa tudo ou todos, ou para todos. Então, onipotência, tem todo o poder. Onipresença, está presente em todo lugar. Onisciência, sabe de tudo, que é o que nós vamos ver agora. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. É a onisciência de Deus. E a soberania de Deus significa que Deus controla todas as coisas, pois ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Deus, ele tem a soberania. Mas como Deus, ele nos deu livre-arbítrio, nos deu capacidade de decisões, dentro da soberania de Deus, nós podemos tomar decisões, atitudes que podem ou não estar de acordo com o propósito de Deus. E se muitas vezes, por algum motivo, a gente frustra o propósito de Deus, isso não significa que Deus não é soberano. Significa que a gente que atrapalhou o negócio, né? E tem que pedir a Deus misericórdia. Atributos comunicáveis são os atributos que, de certa forma, Deus ele compartilha conosco. Amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto do que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape, isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Nós temos no grego 4 palavras para amor: ágape, storge, philos e eros. Mas eu não vou aqui abrir o leque aqui não, para não estender a aula, amém? Talvez em breve eu faça um estudo sobre esses 4 termos, explicando aquela passagem de Pedro, aquela profunda passagem de Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Número 2, bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor.
enfatizando a benevolência de Deus para com as suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Então, aquela famosa frase, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas aqui então, buscando o objetivo aqui desses atributos comunicáveis, são atributos que Deus ele compartilha conosco. Então, do mesmo jeito que Deus é amor, Deus também nos capacita para que a gente ame. Amai-vos uns aos outros, não foi isso que Jesus falou? E também a bondade, nós podemos ser bons também. Temos atitudes de bondade, de misericórdia, que é o próximo item. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Na verdade, além da misericórdia e bondade citada acima, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. São coisas que nós também podemos ter, são atributos comunicáveis que Deus nos capacita para termos. Tudo isso mediante o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Há uma interpretação para essa palavra misericórdia, né? Essa análise vem do latim, que fala assim, essa misericórdia é a miséria, e córdia estaria relacionado ao coração, o coração em miséria. Então, quer dizer, quando uma pessoa está destruída, precisando de ajuda, tem uma situação difícil, e você, pelo seu coração, você consegue ver a miséria que aquela pessoa está. Então você vai ter misericórdia daquela pessoa. A pessoa está quebrantada, está destruída, então você vai ter misericórdia, você vai ter compaixão daquela pessoa, você vai ter piedade daquela pessoa, porque o seu coração vai ficar em miséria em relação a ela. É como se você estivesse sentindo empatia, né? Empatia. A empatia é como se você estivesse sentindo ou procurando sentir o que a pessoa está sentindo. E isso faz com que a gente seja mais compreensivo, faz com que a gente seja mais piedoso, né? Compassivo, misericordioso. Então, misericórdia é isso, é aquela questão do o coração que tem miséria, o coração em miséria, o coração que está destruído. Você vai ter misericórdia daquela pessoa. É uma capacidade de compreensão tão grande que você até se coloca no lugar dela e você vai sentir compaixão, você vai sentir ajuda, vai ter vontade de ajudar, vai ter piedade. Número 4, sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que dele são a sabedoria e a força. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. Justiça, então Deus também nos dá sabedoria. Justiça significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos, juízos verdadeiros. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça em outras características específicas, como a retidão e a equidade. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura. Deus nunca está relacionado a qualquer coisa impura, qualquer comportamento indigno. O atributo da santidade de Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santo. É isso que as pessoas precisam entender. Que todos nós somos pecadores, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Isso nos separava da santidade de Deus.
Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou a culpa dos nossos pecados. Então, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu estou recebendo o perdão desses pecados. Se o meu pecado está perdoado, o que me separava de Deus não me separa mais. Por isso que Paulo diz que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. O mundo nesse versículo é a humanidade. O mundo nesse versículo é a humanidade. Mas só que aqui é a humanidade no sentido geral, porque toda a humanidade tem chance de se arrepender e se converter. Mas, infelizmente, nem todos vão fazer isso. Então, aquela pessoa que não se converter, o pecado, a culpa permanece sobre ela. Então, ela não tem como estar na presença de Deus, porque Ele é santo. E não é que nós somos santos, mas nós somos santificados, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é importante nós entendermos a necessidade de recebermos Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador, porque somente poderemos estar na presença de Deus se nós estivermos com as nossas vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus, vestes espirituais, ou seja, a nossa vida, a nossa alma, reconhecendo em Deus que por causa de Jesus nós podemos ir para a presença de Deus. Porque pecadores todos nós somos. Eu já considerei isso aqui. Há dois tipos de pecadores: os pecadores remidos e os pecadores não remidos. Os pecadores remidos são aqueles, eles pecam, mas eles não vivem na prática do pecado. Ele não planeja o pecado. Agora, o pecador remido, ele peca, ele reconhece que ele pecou, fala: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, me ajuda, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar na tua presença, eu quero te agradar. Ele se preocupa em ter um conserto, um acerto com Deus. Agora, o pecador não remido, não, ele peca e não quero nem saber de Deus, deixa eu viver a minha vida, não é? Vida é uma só, e por aí vai. Então, esse pecador não remido, ele peca do mesmo jeito que o pecador remido. Mas o pecador remido sabe aonde ele vai para receber o perdão e a misericórdia. Lá em Hebreus diz que existe o trono de graça e o trono de misericórdia. O trono de graça para nós recebermos aquilo que não merecíamos, que é a salvação, e o trono de misericórdia para não recebermos aquilo que nós merecíamos, que era a punição, que era a condenação. Mas nós vamos com o coração em miséria, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. E Deus, ele se compadece de nós, tendo misericórdia. Amém? Veracidade significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável, de modo que ele é o próprio Deus verdadeiro. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo que ele revelou de si mesmo é genuíno, e por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga sua palavra. Liberdade significa que Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer, ou seja, ele é completamente livre para executar sua vontade, de acordo com a perfeição de sua natureza. Ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam o seu próprio ser. Paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer uma de suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gedeão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Jeová Shalom,
Juízes capítulo 6, versículo 4. Observe que alguns dos atributos comunicáveis de Deus fazem parte do fruto do Espírito. Amor, bondade, paz. Nós falamos aqui na longanimidade. São coisas que Deus ele compartilha conosco. Ainda que nós não tenhamos completamente na essência, mas nós temos a capacidade de alcançar um nível que Deus ele se agrade. O amor, a paz, a justiça, não é? Então, conforme aqui eu já falei, observe que alguns dos atributos comunicáveis de Deus fazem parte do fruto do Espírito. Amor, bondade, paz. Resumo da videoaula. Agora vamos fechar a aula e vai ser mais fácil a gente visualizar aqui, irmãos, os atributos comunicáveis e não comunicáveis. Então, nessa videoaula nós falamos o que são os atributos de Deus, que os atributos de Deus também são chamados de qualidades de Deus ou perfeições de Deus, são expressões sinônimas. Atributos incomunicáveis ou não comunicáveis, ou seja, Deus não compartilha. Aceidade, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, soberania. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, que de certa forma a gente consegue também ter essas qualidades: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, né? Ser verdadeiro, né? Falar a verdade, liberdade, o livre-arbítrio, que nós temos a liberdade para tomar decisões, e precisamos entender que as decisões que a gente toma, elas trazem consequências. E paz. E que alguns desses atributos são parte do fruto do Espírito, que nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5. Então, irmãos, assim nós terminamos a aula de hoje. É um assunto muito interessante, os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus. No momento oportuno, no momento interessante, né? Nós podemos usar esse conhecimento nas nossas mensagens, nas nossas pregações, e assim nós vamos aprendendo cada vez mais do Senhor, amém? Compartilhe essa aula com irmãos e amigos, para que todos possam aprender e conhecer cada vez mais do Senhor, por meio do estudo de sua palavra. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.